Olá, eu sou Giovanni de Souza. Hoje são 14 de outubro de 2020, são 21 horas e 29 minutos. Lição número 7 do dia 15 de novembro de 2020. A Reforma Protestante, a classe de adolescentes. História da Igreja para adolescentes é o que nós estamos estudando neste trimestre. Destaque: viverá aquele que, por meio da fé, é aceito por Deus. Aos Romanos, capítulo 1, versículo 17, a parte B. Hoje falarei um pouco sobre Martinho Lutero, talvez uma das pessoas mais importantes do cristianismo de uns tempos para cá. A Reforma Protestante foi um movimento inspirado pelo Espírito Santo no século XVI e que propôs o retorno da Igreja aos princípios da Palavra de Deus. Foi esse movimento que deu início às igrejas protestantes, das quais se destacam, além da Assembleia de Deus, protestante e pentecostal, as igrejas históricas, luteranas, presbiterianas, anglicanas, batistas, metodistas e congregacionais. O primeiro grande instrumento de Deus para dar início à reforma foi o jovem Martinho Lutero. Veja que Deus levantou este homem, que era um monge, nós veremos no decorrer da lição, que ele era um monge e ele foi, pela leitura da palavra, ele acabou vendo que tinha algumas coisas equivocadas e criou as 95 teses do protestantismo, as 95 teses da reforma protestante, melhor dizendo. E Martinho Lutero também acabou inspirando a Johannes Gutenberg, que acabou fazendo a primeira Bíblia em 1455, que é conhecida hoje como a Bíblia de Gutenberg, que é a Bíblia mais cara do mundo. Um exemplar da Bíblia de Gutenberg custa, em média, 30 milhões de dólares, o que seria para nós hoje cerca de 120 milhões de reais. Lutero e a Reforma. De volta, lançou-se novamente ao estudo das Escrituras. O que aconteceu a seguir ele mesmo conta. Desejando ardentemente compreender as palavras de Paulo, comecei o estudo da Epístola aos Romanos. Porém, logo no primeiro capítulo, consta que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Eu detestava as palavras justiça de Deus, porque, conforme fui ensinado, a considerava como um atributo do Deus Santo que o leva a castigar os pecadores. Apesar de viver irrepreensivelmente como monge, a consciência me mostrava que era pecador perante Deus. Assim, odiava a um Deus justo que castiga os pecadores. Senti-me ferido de consciência, revoltado intimamente, contudo voltava sempre para o mesmo versículo, porque queria saber o que Paulo ensinava. Olha como esse versículo acabou criando na cabeça de Martinho Lutero um desejo ardente de conhecer profundamente a palavra. Outrora ele odiava a palavra a justiça de Deus, porque ele entendia que a justiça de Deus fazia com que Deus castigasse os pecadores. E todos nós somos pecadores. E Martinho Lutero, apesar de ser irrepreensível como monge, ele sabia que lá no íntimo ele era pecador. Então ele odiava a expressão justiça de Deus, porque ele tinha em Deus aquela questão de ser um Deus santo, que de fato Deus o é, e assim castigá-lo como pecador. Mas ele não conseguia ver um Deus amoroso, que de fato Deus é. Foi o texto de Romanos 1,17 que provocou no século XVI a reforma protestante na Alemanha, se alastrando depois por todo o mundo. Foi em 31 de outubro de 1517 que Lutero apresentou suas 95 teses, combatendo heresias que via na Igreja Católica Romana. Eu não sei se você sabe, mas no dia 31 de outubro é o dia do Evangelho no Brasil. Foi criado pela presidente Dilma Rousseff. Eu vou deixar aqui na descrição todas as questões, toda a lei, o número da lei, a data, tudo direitinho para você ficar mais ciente, para dar mais clareza à questão. Então veja que nesse dia 31 de outubro, lá em Wittenberg, na Alemanha, Lutero acabou fixando na parede da igreja 95 teses. Ele acabou sendo excomungado e tudo mais pela Igreja Católica, porque a Igreja Católica via em Martinho Lutero uma questão de um erro. Ele estava
errado, ele estava equivocado, mas não, Martinho Lutero estava completamente certo do que ele estava fazendo. Por quê? Porque a palavra de Deus esclareceu Martinho Lutero. E nós sabemos que a palavra de Deus, ela nos traz luz, ela nos traz liberdade. A pessoa que fala da palavra, que crê na palavra, que vive da palavra, que ensina a palavra, que lê a palavra, que estuda a palavra, ele é sempre uma pessoa esclarecida, ele vai ser sempre uma pessoa que não será, vou colocar aqui, escravo do sistema religioso, porque ele sabe, porque ele lê a Bíblia, ele estuda a Bíblia, então ele sabe exatamente o que é certo e o que é errado. Os princípios da Reforma Protestante. Bom, eu falei das 95 teses, mas aqui falarei das 6 principais. Só a fé. A Igreja Católica Romana ensina que as pessoas precisam de boas obras para serem salvas. A palavra de Deus, porém, afirma que nós não somos salvos pelas boas obras, mas para praticar boas obras. Somos salvos pela fé e aceitação do sacrifício de Cristo em nosso favor. É bom deixar claro que a boa obra, ela não se perde. Mas a boa obra, ela não salva. Entretanto, pessoas salvas praticam boas obras. Então vemos que somente a fé. Antes, a igreja pregava aqui no caso a Igreja Católica Romana, pregava que a pessoa era salva por obra. Mas Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9 vai nos mostrar que não é a obra que salva. Quem salva é a nossa fé em Cristo Jesus. Quando nós cremos no Senhor, independente do que nós estamos fazendo. Até porque há pessoas que aceitam a Cristo e não dá tempo de fazer nenhuma obra, porque morre logo em seguida, morre tempos depois, sem dar tempo de fazer alguma coisa. E mesmo dando tempo para fazer, ninguém será salvo por suas obras. Mas é bom nós termos em nossa mente, no nosso coração, que quando nós fazemos algo para a obra do Senhor, com todo o nosso coração, e sendo uma pessoa salva, naquele grande dia nós também seremos recompensados por nossas boas obras, mas somente a obra não salva. Só a graça. A Bíblia diz que a salvação em Cristo é pela graça por meio da fé, e continua, não vem das obras para que ninguém se glorie. Graça é favor imerecido, somos salvos pela graça, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. A graça, ela é de graça, mas ela não foi de graça. Houve um preço a pagar. Jesus pagou o preço na cruz do Calvário para que nós tivéssemos, pela graça, a nossa salvação de graça. Então vemos que a graça, ela nos dá, a graça é um presente, é um favor imerecido, nós não merecemos a graça, mas Deus é gracioso, nos deu esta graça de termos a salvação através da sua graça. Só Cristo. A Igreja Católica Romana criou auxiliares para Jesus na mediação entre Deus e os homens, os santos, os mártires, Maria e etc. Porém, a Bíblia diz que só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Jesus, ele está, vamos colocar aqui num sentido bem claro, Jesus é o nosso mediador. O que quer dizer a questão de ser mediador? Jesus está no meio entre o homem e Deus, ele está no meio. É como se Deus falasse a Cristo e a Cristo falasse a nós. Nós falássemos a Cristo e Cristo fala ao Pai. Então ele é o nosso mediador, ele está no meio. É somente por Cristo. Não há Maria, não há mártires, não há santos, nada há e nenhum nome há que haja todo poder e autoridade senão o nome de Cristo. Então Jesus, ele é o nosso mediador, ele está no meio. É ele que intercede por nós e não Maria. Então veja que a Igreja Católica Romana criou alguma dessas questões. Olha, que só Jesus não é suficiente. Precisa de Jesus e os mártires, ou os anjos, ou mais alguém. Não, Jesus, ele é a única autoridade, ele é o nosso mediador, não precisa de outro, somente Cristo. Só Cristo é o nosso mediador. Jesus é o único Salvador. Foi ele quem morreu na cruz do Calvário
para que pela graça de Deus nós fôssemos salvos. Somente a Deus a glória. A Igreja Católica Romana, ao venerar os santos, inclusive fabricando imagens, ídolos, algo totalmente condenado por Deus, está tirando a glória dele, pois só ele deve ser adorado, venerado, glorificado e exaltado. A Bíblia diz no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 3, não terás outros deuses diante de mim. A Deus é somente a glória é somente a Deus. Deus é digno de toda honra, glória, louvor e adoração. Somente Deus é digno de toda honra, glória e louvor. Somente Deus é glória e não há outrem. Há pessoas que muitas das vezes, e às vezes até numa figura cristã, algumas pessoas, por exemplo, veneram muito o pastor ou o seu líder. É claro que nós devemos respeitar os nossos líderes, os nossos pastores, os dirigentes das congregações, as missionárias, os regentes e tudo mais. Entretanto, eles não têm nenhuma glória. Toda a glória é devida a Deus. Deus é digno de toda a glória. E não a Moisés, ou a Paulo, ou seja quem for. É de Deus a glória. É claro que nós sabemos que há pessoas que Deus usa como exemplo, como foi o caso próprio aqui de Martinho Lutero, que é um exemplo para nós, mas isso não dá nenhuma glória a ele. Só as Escrituras. A palavra de Deus é a única e infalível regra de fé e prática do cristão. Na Igreja Católica Romana, a tradição tem o mesmo peso que a Bíblia, porém, para o cristão evangélico, a Bíblia está acima da tradição, posto que ela é a palavra de Deus revelada ao homem. Em primeiro lugar, deixa eu esclarecer que cristão, gospel, evangélico é tudo a mesma coisa, não há diferença, é somente a expressão cristão, gospel, crente, evangélico, é tudo a mesma coisa, somente a palavra é diferente, mas o sentido é o mesmo. Eu sei que há questões de que pessoas, até mais conservadoras, e eu vou compreender, que, por exemplo, a palavra gospel é muito usada para tudo, né? Hoje é tudo gospel, né? É São João gospel, é festa junina gospel, banalizou o negócio. Entretanto, o original, o sentido da palavra em si é a mesma coisa. Ou seja, o cristão é o seguidor de Cristo. Somente as Escrituras. A Igreja Católica ela diz que ela é maior do que a Bíblia porque foi ela quem deu a Bíblia. Não é uma verdade absoluta, mas a gente não vai entrar nessa questão. Dizem que, por tradição, a igreja ela tem alguma autonomia. Não, não tem. Nem a Igreja Católica e nem a cristã. A Bíblia ela é a maior autoridade, somente as Escrituras. É o que a Bíblia diz e não o que a igreja diz. É o que a Bíblia diz e não o que o pastor diz. É somente as Escrituras. A Escritura é a nossa regra de fé e prática. É bem verdade que se caso o pastor tiver pregando a palavra com sinceridade, com amor, vivendo aquilo que ele prega, ele será um exemplo e ele deve ser exemplo. Entretanto, a nossa regra de fé e prática é somente a Bíblia, é somente a palavra. Igreja reformada sempre se reformando. A ideia que os reformadores tinham ao proferir essas palavras não era de alguma necessidade de reformularmos as doutrinas bíblicas com o passar do tempo. Eles se referiam-se ao dever de sempre retornarmos às doutrinas bíblicas. Reforma compreende a ideia de corrigir e reorganizar, mas lembremos-nos de que o foco dessa reforma, conforme esse lema afirma, não é a doutrina, mas as igrejas que precisam sempre se reavaliar periodicamente à luz das Sagradas Escrituras, para evitar desvios doutrinários. Não é doutrina reformada sempre se reformando, mas igreja reformada sempre se reformando. No decorrer dos tempos, algumas coisas na igreja acabam enfraquecendo e algumas até questões bíblicas, algumas teologias bíblicas acabam sendo esquecidas. Então isso sempre precisa de reforma. Por exemplo, quando você vai fazer uma reforma na sua casa, é claro que você pode mudar alguma coisa, que você de repente não acha que está de acordo, não está organizado da forma que você gostaria. Aí você na reforma você faz aquela melhoria. A igreja é um pouco parecido, a questão da reforma é um pouco parecido.
É claro que aquilo que está certo nós não podemos reformar. Está certo, vai continuar. Mas aquilo que porventura, de repente, uma teologia que nós vamos descobrir que ela não é tão bíblica quanto parecia, então sim, haverá uma teologia nova que vai substituir de uma forma bíblica. O importante da teologia não é o tempo que ela tem, e sim se ela é bíblica. Se mede a teologia pela Bíblia e não pelo tempo. Em outras palavras, uma teologia de 200 anos, ela não é verdade só porque ela tem 200 anos. Uma teologia que surgiu agora pode acabar com ela, desde que essa que chegou agora seja uma doutrina bíblica. Então, o mais importante da teologia é que ela seja bíblica. Então, no decorrer das reformas, a igreja precisa, uma hora outra, vez ou outra, sempre reformar as suas doutrinas e colocar essas doutrinas em prática, porque também não adianta muito a igreja ter doutrina disso e daquilo, mas não praticar, não pregar essa doutrina. É apenas um comunicado interno, vamos assim dizer, é somente um estatuto, mas não é pregado. Não, a doutrina ela precisa ser pregada. Toda a Bíblia ela é divinamente inspirada. De Gênesis a Apocalipse, nós devemos pregar a palavra dentro das questões bíblicas, falando somente a palavra, somente a Escritura, somente a fé, só pela graça, só Cristo, somente a Deus a glória. E Igreja Reformada sempre se reformando. Então nós precisamos estar sempre se reformando na ideia da teologia. Vira e mexe, acontecerá uma vez ou outra a necessidade de vir com uma nova doutrina. Mais uma vez lembrando, desde que essa doutrina seja bíblica e não achismo. A teologia ela tem que ser bíblica, a doutrina tem que ser bíblica, ela tem que estar pautada pela palavra. E que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida. Você tenha uma boa aula. Não deixe de ir à Escola Bíblica Dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau. Boa aula.